Senhor nos exércitos. Deus, se precisar. E o Deus de promessa, o Deus que nunca falha, Ele prometeu e Ele irá cumprir. Dada a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para estarmos para sempre com Jesus nos ares. Amém? Quantos creem nessa palavra? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 21, os versículos de 11 até o 12. 2 versículos somente. Em quase 30 anos que eu prego a Bíblia, eu nunca preguei esse texto. Nunca. É um texto um tanto difícil de se entender. É um texto que muitos teólogos batem em cima e não entendem, apesar de ser um texto simples. Mas ele traz uma revelação muito importante, muito interessante, e que se casa exatamente com o mundo atual, com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Isaías capítulo 21, 2 versículos apenas, o versículo 11 e o versículo 12. Como eu tenho dito, disse durante a quinta-feira e esses dias, hoje pela manhã, estamos tratando sobre revelações do Apocalipse para os nossos dias. E Deus tem me dado algumas revelações, eu resolvi passar para a igreja, visto ser de suma importância nós estarmos alertas para aquilo que está e que vai acontecer nesses tempos. Isaías 21, versículos 11 e 12, o texto que já está projetado nos diz assim: advertência contra Dumá. Gente de Seir me pergunta: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta ainda para acabar a noite? O guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Senhor Deus, nós aqui estamos nesta noite reunidos em Teu nome, Jesus. E Tu sabes que é com temor e tremor que eu entrego essa palavra, Pai. Tu sabes como eu meditei esses dias, como essa tarde, Pai, passei uma luta dentro do meu coração, Pai. Mas eu sei, Pai, que o Teu povo que aqui está, ele precisa ser alertado. O Teu povo que aqui está, ele precisa ser integrado. E eu senti essa luta dentro do meu coração, porque não é fácil essa responsabilidade de entregar um recado Teu, de entregar uma mensagem Tua. Ainda mais quando desta mensagem está em jogo a vida, o futuro dos Teus filhos, Pai. Isso é uma coisa que eu levo muito a sério, Pai. A missão de entregar a Tua palavra. Que eu seja fiel a Ti nessa noite e sempre. Que eu possa somente falar aquilo que Tu permitir. Que eu possa somente falar aquilo que Tu autorizar. Que nada mais saia da minha boca, se não vier de Ti, Pai. Cala minha boca. Fecha minha boca, se não provier de Ti aquilo que tem no coração a falar. E que dessa palavra, Pai, o Teu Santo Espírito possa convencer do pecado, do juízo e da justiça, para que todos aqui, Pai, possam ser salvos em nome de Jesus. Amém. Essa profecia que está registrada no livro de Isaías, o profeta, é uma profecia contra um povo chamado Edom. Edom na Bíblia significa vermelho. E esse nome
vem porque esse povo é descendente de Esaú. Lembram-se da história de Esaú? Aquele que vendeu o direito de sua primogenitura, trocou por um prato de lentilhas, e o prato de lentilhas vermelha lembra essa cor. Daí surgiu o nome, o povo descendente de Esaú herdou o nome de Edom, que significa vermelho, em lembrança exatamente a cor do prato que Esaú trocou pelo seu direito de primogenitura, diante da proposta feita pelo seu irmão Jacó. E no livro de Isaías vem uma profecia contra esse povo, uma profecia que eles teriam dias difíceis pela frente. Eles estavam sofrendo a invasão de um povo chamado Assírio, ainda iriam enfrentar a invasão de outro povo chamado os Babilônios. E o povo vivia numa insegurança total. O povo, diante de uma invasão de um exército contrário, não via a hora de acabar aquela opressão, não via a hora de terminar aqueles dias difíceis. E a pergunta que é feita aos guardas sentinelas que ficavam de espreita sobre os muros, aguardando um possível ataque do inimigo, a pergunta, quando chegava a noite, quando o dia escurecia, a pergunta era a pergunta daqueles que passavam por de frente dos muros: guarda, a que horas estamos da noite? Quando vai chegar o amanhecer? As pessoas estavam com medo quando a noite chegava. A noite trazia opressão, a noite trazia perigo, a noite trazia insegurança, a noite trazia incerteza. Será que eles vão atacar-nos durante a noite? Quanto falta para chegar ao amanhecer? Quanto falta para chegar o dia? Quanto falta para nós vermos o raiar da luz da aurora? E era essa pergunta que faziam: guarda, a que horas estamos da noite? E os guardas, lá de cima do muro, educadamente respondiam: olha, vem o amanhecer chegará, mas a noite também virá. Ou seja, vai amanhecer o dia, mas depois do dia amanhecer, virá a noite novamente. Amanhece um dia, depois vem outra noite. Amanhece o dia, depois vem outra noite. Ou seja, os guardas estavam querendo dizer: não há muita esperança. Essa noite vai passar, mas surgirão outras noites. Se vocês quiserem me perguntar de novo, voltem e me perguntam. Mas não tenham como eu dar uma palavra de esperança para vocês. Vem o amanhecer, mas também vem a noite. É esta a palavra que os guardas, que observavam sobre a sua sentinela nos muros, falavam para aqueles que passavam, querendo saber quando chegaria o amanhecer e passaria a noite. Nós estamos vivendo hoje dias semelhantes aos dias de Edom, noites escuras, noites sombrias, tempos trabalhosos, como já dizia o apóstolo Paulo, que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. Noites sombrias pairam sobre as famílias, como foi falado pelo nosso cantor rock. Noites difíceis pairam sobre o mundo, sobre a economia, sobre a política. Enfim, o mundo vive uma noite escura. As pessoas estão querendo saber a que horas estamos nessa noite, quando chegará o dia. Mas o dia vem e logo em seguida vem outra noite. E outra noite, e parece que nunca termina esta noite que o mundo está vivendo. O mundo está vivendo assim esse caos, o mundo está vivendo essa dificuldade. E sabe, quem pode informar a este mundo a que horas nós estamos da noite? Somos nós, os guardas desse mundo, os vigias, os sentinelas. Nós podemos informar
minutos da noite, a tantas horas da noite. Amanhã chegará, o amanhecer chegará, mas virá outra noite, e outras noites, e outras noites. Temos que estar preparados para as noites que estão para vir sobre o mundo. Em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo falou para estarmos alertas, preparados, porque nós ouviríamos falar de guerras, rumores de guerras, fomes, tempestades, terremotos, ondas gigantes e avassaladoras, como nós temos visto em muitas partes do mundo, e até aqui no nosso litoral, também já estão começando a aparecer. Jesus falou para estarmos alertas, porque apesar de todas essas coisas estarem acontecendo, isto seria tão somente o princípio das dores. Nós já estamos vivendo na noite do princípio das dores. Ora, se é princípio, a coisa tende a piorar, não é verdade? Vem o amanhecer, mas vem também outras noites. Então a tendência é piorar. Essa semana, queridos, eu não sei porquê, eu tive alguns dias de preocupação intensa, pensando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, as coisas que estão para acontecer, relatos que nós temos ouvido, coisas que nós temos visto. Eu cheguei à conclusão que nós estamos tão perto do fim, Deus colocou essa certeza no meu coração, que vocês nem imaginam quão perto nós estamos do fim de tudo. Eu falei isso aqui de manhã na escola dominical, falei quinta-feira à noite e volto a falar. E exatamente quando eu estava nessa preocupação, teve uma conferência lá na faculdade, e essa conferência tinha por tema o meio ambiente. Era a quarta conferência mundial sobre o meio ambiente. E o tema falava de uma governança mundial e da necessidade de preservação do meio ambiente. E um dos palestrantes, um senhor já de uma certa idade, doutor em Direito Ambiental, doutrinador e especialista em Direito Espacial. Vocês sabem que o direito tem tantas divisões, e uma das áreas do direito é o direito espacial. Se vocês não sabiam, existe até o direito espacial. O direito que cuida das coisas que estão no espaço, o espaço cósmico, o espaço interplanetário. E aquele palestrante, um senhor de uma certa idade, muito sábio, ele disse assim: vocês sabiam que existe no espaço interplanetário cerca de 17 mil peças que são lançadas no espaço a todo tempo? Satélites, sondas espaciais, e essas cerca de 17 mil peças pesam em torno de 170 mil toneladas. Aí ele mostrou o desenho do planeta Terra, a foto do planeta Terra se incendiando. Ele disse: olha, há uma grande possibilidade, mas uma grande possibilidade mesmo, cerca de mais de 90 e tantos % de possibilidade, no mundo que nós vivemos hoje, acabar-se assim, exatamente desta maneira, a terra se incendiando. E como se não bastasse o perigo desta terra se incendiando dessa forma, naturalmente, por causa de todos os elementos que estão vagando pelo espaço, há um perigo da terceira guerra mundial estourar a qualquer tempo, e essa será uma guerra nas estrelas, uma guerra no espaço, uma guerra na lua. Porque imagine hoje, você pode prejudicar a energia elétrica de um país, cortar a água de um país, e mesmo assim as pessoas continuam vivendo por um certo tempo. Mas elimine a comunicação de um país, destrua um dos satélites responsáveis pela comunicação de um país. Por exemplo, imagine o Brasil sem sistema de internet durante uma semana.
Tem gente que vai morrer porque não pode ficar sem WhatsApp, sem Facebook. Mas eu não estou falando disso, ficar sem WhatsApp, sem Facebook, isso aí a gente vive muito bem. Estou falando do sistema. Porque todo o país praticamente está informatizado. Você vai numa loja uma bomboniere, uma loja de doce, e nosso irmão Everton estava falando no Dia das Crianças, foi comprar uns doces, e por causa da falta de sistema ele ficou meia hora na fila esperando se iam voltar, porque não podiam vender um simples doce, porque não tinha como passar no caixa, não tinha como registrar, não tinha como ver preço, não tinha, enfim, tiveram que esperar meia hora. Agora imagine, bancos sem o sistema de informática, uma semana, mercados, distribuidores, inclusive o sistema de energia elétrica, inclusive o sistema de abastecimento de água, tudo sem informatização. O mundo vira um caos. É por isso que a terceira guerra mundial que está para estourar, China e Rússia já estão em acordo, em entendimento, para derrotar Estados Unidos. Se 3 nações dessas resolvem brigar, pronto, pode danificar todo o sistema de comunicação mundial. Pode derrotar qualquer nação somente nessa guerra nas estrelas. Aí o palestrante disse, olha, e volto a afirmar, isso aí pode acontecer, e por uma ou outra razão esse planeta ser incendiado. Era uma pessoa que falava com autoridade, uma pessoa que falava sabendo daquilo que estava falando. Aí ele mostra um outro slide, e nesse outro slide tem um relógio. Ele pergunta, vocês sabem o que é isso? Veja bem, eu estava numa palestra entre estudantes de direito, eu não estava numa palestra evangélica, não era qualquer pentecostal fanático que estava falando ali, nem evangélico ele era, não. Era um ambiente secularizado, pessoas totalmente fora do mundo evangélico. E olha o que ele falou, ele mostrou um relógio e falou, vocês sabem o que é isso? Este é o relógio que os cientistas chamam do relógio do mundo, o relógio que marca o tempo do fim. Eu falei, será que eu estou numa palestra sobre Apocalipse? E ele disse assim, vocês sabem a que conclusão os cientistas chegaram? Há quanto tempo nós estamos no fim? Há quanto tempo nós estamos no fim? E ele mostra o relógio apontando 3 minutos para o fim de tudo. 3 minutos. Eu quase dei glória a Deus, aleluia, mas aí eu lembrei que eu estava no meio de uma palestra com estudantes de direito, eu me contive. Eu olhei para o meu colega do lado, também evangélico, Marcão, falei, você estudou? É isso mesmo? Estamos a 3 minutos do fim de tudo. Eu não sei quanto tempo representa esses 3 minutos, eu não sei se cada minuto representa 1 ano, se representa 10 anos, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, aquele relógio indicava que se há um tempo de sobrevivência nesse planeta chamado Terra, esse tempo já passou mais de 90%. Ou seja, resta 3 minutos, 3%, ou 10%, ou 5%, não mais do que isso, para que tudo se acabe. Eu confesso que naquele momento eu engoli seco, eu fiquei assim meio pensativo, pesaroso, porque eu lembrei de tudo, era uma quinta-feira, eu lembrei de tudo que eu estava pensando desde o início da semana. As preocupações, as minhas elucubrações ou pensamentos, eu fiquei ali remoendo. Daí por diante eu já não consegui prestar muita atenção nas coisas, mas eu fiquei só pensando nisso, 3 minutos para meia-noite. Eu lembrei daquela parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, que eram 5 prudentes e 5 insensatas, ou loucas. As 5 prudentes carregavam azeite nas suas lamparinas que deveriam estar acesas quando o noivo chegasse. Uma festa de casamento do judeu durava 7 dias. E eles sabiam mais ou menos a que tempo
o noivo viria, mas não sabia exatamente as horas, a que horas ele viria. E havia um cortejo formado por 10 virgens, que cortavam seus vestidos de dança, as suas lamparinas, e ao chegar o noivo, essas lamparinas deveriam estar acesas, porque elas iriam apresentar as suas danças, aquele cortejo nupcial. E uma festa sem casamento, se não tivesse isso, não era uma festa de casamento, precisava ter. Só que naquele tempo previsto para o noivo chegar, as virgens adormeceram. E quando foi ouvido o grito, aí vem o noivo! Metade delas tinham azeite nas suas lamparinas e poderiam acender, a outra metade não. E na última hora, querendo providenciar o azeite, até pediram para quem pudesse vender, não conseguiram. E elas não podiam participar daquela festa e ficaram do lado de fora. A porta se fechou. Queridos, nós estamos vivendo dias assim. Dias que nós, os cristãos, temos que estar mais vigilantes do que nunca. Dias que nós, os cristãos, devemos estar nos desapegando cada vez mais das coisas desse mundo. Em Mateus 24, o Senhor Jesus advertiu-nos para lembrar que nos dias de Noé eram como os dias de hoje. As pessoas casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, até que veio o dilúvio e tragou a todos. O Senhor Jesus também nos alertou com relação à mulher de Ló. O tempo que era para eles fugir para os montes, a mulher de Ló olhou para trás, como que titubeando entre ficar e ir, entre abandonar as suas coisas, a sua casa, os seus pertences, e ir para os montes. Naquele titubeio, ela acabou sendo paralisada, porque ela ficou transformada numa estátua de sal. E até hoje o local em que houve aquela chuva de fogo e enxofre, até hoje esse local é reconhecido como o Mar Morto, parte mais baixa da terra, onde há mais concentração de sal, exatamente devido a essa chuva de fogo e enxofre que aconteceu ali naquele local, que antigamente era uma cidade de Sodoma e Gomorra. Enfim, tudo que outrora na Bíblia foi escrito serve para nos ensinar a ter paciência e esperar nos dias atuais, porque a história se repete. Queridos, não há mais tempo para brincarmos, não há mais tempo para titubearmos, não há mais tempo para ficar com coisinhas. É tempo de levar Deus a sério, é tempo de levar a palavra de Deus a sério, é tempo de nós estarmos nos preparando. O fellowship já está aí, pessoas que, alguns empresários, pessoas que têm dinheiro, pessoas que querem, já estão usando o fellowship, que é um pequeno chip do tamanho de um grão de arroz que pode ser implantado, detalhe, ou nessa parte da mão ou na testa. E hoje de manhã, quando nós falávamos isso, o evangelista Luciano ele fez uma observação interessante. Por que na mão e na testa, né? Porque esses cientistas chegaram à conclusão que exatamente nessas duas partes do corpo é que esse chip funciona. Mas eles não sabem que tudo isso é para que se cumpra as Escrituras. Lá em Apocalipse, capítulo de número 13, está bem escrito, está bem explícito, para não restar dúvida alguma, que o capítulo 13, a partir do versículo 11 em diante, que fala da besta que saiu da terra, diz o versículo 16 que também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Está chegando o dia. O fellowship já existe. O fellowship já está aí.
Identidades já estão para ser transformadas em um cartão digital como esse, contendo um chip. Eu já tenho uma identidade desse tipo, olha como as coisas